nós temos bloqueios emocionais, todos nós temos essa proteção relacionada a alguma coisa da vida. Eles são inconscientes, as pessoas não sabem que estão num relacionamento abusivo. Realmente, cada criança tem o seu tempo, mas que esse tempo ele tem que estar dentro de uma linha, de um critério de desenvolvimento. E agora chegamos lá Ela já falou meu nome, eu sou a Rita Lutiari. Muito prazer. Eu sou terapeuta da TRG. Depois eu vou explicar direitinho como funciona essa terapia. Mas nós estamos aqui para falar sobre depressão. A Organização Mundial de Saúde diz que no mundo todo tem 300 milhões de pessoas com transtorno depressivo. E aí você vai lá consultar o DSM, que é a Bíblia dos psiquiatras, lá tem vários tipos de depressões. Transtorno depressivo, atimia, que é o mais comum, que geralmente a gente tem, né? Transtorno egógeno, transtorno da TPM, que também entra como depressão. São 7 nomes para o transtorno depressivo e com vários sintomas. Mas basicamente, os sintomas são muito parecidos com outros transtornos também, como a ansiedade, que tem 2 tipos de ansiedade e lá são muito parecidos. Mas de uma forma assim bem resumida, a depressão nada mais é do que o excesso de pressão. Imagine você, bebezinha no útero da sua mãe, quentinho, gostosinho, e de repente você tem que sair do mundo. Já pensou? Você sai para um lugar que você nunca viu na vida, você ainda leva uns tapas do médico para chorar. Olha só que susto, né? Que trauma que você já começa a trazer. E ali você vem juntando vários outros traumas e outros mais, porque você vai crescendo e vai tendo. Você pode ter abuso psicológico, você pode ter abuso físico, falta de afeto, né? Na minha idade, por exemplo, quem é da minha idade aqui, não vou falar a minha idade, provavelmente foi criado meio assim, na sombra da árvore, ou então dentro de um cercado, né? Olha só, a gente chorava e a mãe socava comida na boca, né? Achando que a gente estava com fome, ou então trocava fralda, né? Então, às vezes você não quer, você não está com fome, e nem você está necessitado de que troque a fralda, você quer afeto, amor, né, dos seus pais. O nosso inconsciente, ele vai acumulando esses traumas, porque lá na infância pode ser um trauma pequeno, mas vai crescendo com a vida, né? Então você vai juntando vários outros sintomas. Os epidemiologistas, eles falam que a depressão é a doença do século XXI. Por que será, né, gente? Imagine você trabalhando numa empresa e de repente você perde seu trabalho. Ou quem aqui não perdeu um ente querido? Então é uma dor que você não tem como explicar. E a dor do luto por perda de um ente querido é algo que não tem tempo para acabar. Tem gente que sofre por décadas. Juntando esses traumas que a gente vai vivendo na nossa vida, essas faltas, né? Falta de afeto, falta de dinheiro, né? Falta de oportunidade, que é o nosso caso aqui, falta oportunidade no Brasil. A gente tem que sair, a gente tem que deixar nossos familiares lá, as coisas que a gente ama, né? Então isso, juntando aos nossos traumas de infância, vai dando resultado. Jacques Lacan, que é um psicanalista da era de Freud, fala da era de Freud porque é 100 anos atrás, né? Ele diz assim: os sintomas falam de coisas que eu não sei escutar. E não conta a história toda para quem sabe escutar. Veja bem, às vezes você sente dores nas costas, não sabe por quê. Tudo bem, toma um soninho, tudo bem. Gente, tem que prestar atenção nos sintomas, porque a depressão, ela tem vários sintomas. E uma delas é o isolamento. Você não quer
se enturmar com ninguém, você não quer falar muito com a família, você começa a ter uma sensação de pessimismo sobre a sua vida, sobre você. Você não se acha capaz de nada, se a mulher acha feia, se é homem acha que não quero nada, não quero jogar bola mais, aqueles caras lá do bar é chato, né? Então você começa a querer se afastar, ter esse isolamento, porque você está se sentindo pressionado. Pressionado pelo quê? Nem você mesmo sabe. Porque é tanta coisa que vem acumulada, né? E você está ali naquele dia a dia tão corrido, com tantos estresses, né? Estresse de juntar dinheiro para voltar logo para o Brasil, voltar logo para o Peru, talvez. Ou então comprar uma casa, ou então comprar um carro novo. E tantas outras finalidades que a gente cria para o nosso dinheiro, essa que às vezes não dá, né? E além disso, tem casos de doença. Às vezes, a pessoa está desenvolvendo uma doença crônica, como o cancro, a diabetes, a artrite e doenças psicológicas, transtorno. Pessoas que fazem uso abusivo de substâncias químicas na adolescência, elas também são propensas a ter esse transtorno. Então são vários fatores. Criança tem depressão também. É possível que um bebê nasça com depressão. A criança com depressão, ela apresenta uma irritabilidade, ela se afasta do convívio com outra criança, ela não quer mais brincar, e chora muito, e às vezes faz xixi demais na cama, às vezes até mesmo as fezes a criança não consegue controlar. Então é bem complicado para um profissional de saúde diagnosticar uma criança, tanto mais fácil o adulto. O adulto é mais fácil porque o adulto verbaliza suas emoções, né? Você chega lá e fala, eu estou sentindo assim, estou sentindo assado, e lá através do DSM ele vai vendo que tipo de depressão você está tendo e que tipo de medicamento ele vai utilizar. Só que às vezes o medicamento não funciona naquele momento, né? Aí ele vai vendo o que é melhor para você, porque nós temos 72 neurotransmissores. O que mais se fala é a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, a oxitocina, mas existem outros. Então, o que nós comemos influencia muito, porque nós temos vários, né? Nós temos um cérebro aqui e um outro aqui. Então, nós temos no nosso intestino, no nosso aparelho digestivo, 92 milhões de neurônios. Né? Então, imagine a comunicação que fica aqui, né? O que você come também influencia as suas emoções. Então, cuidar da alimentação, cuidar do que pensa, né? Cuidar do ambiente que você fica. Às vezes você está num ambiente que está te estressando demais. Você continua. Né? Então é bom prestar atenção que tipo de coisa eu quero, que tipo de ambiente eu devo ficar. Procurar fazer atividades que possam aliviar o nível de estresse. Porque todos nós passamos por estresse. Desse século. A gente começa a olhar muito o Face lá e começa a se estressar. Por que essa pessoa não envelhece? E eu estou envelhecendo. Gente, né? A pessoa está linda, mas é o filtro. Olha, é filtro. Quando você chega de cara com a pessoa, você fala, não. E é assim, isso, eu estou dando um exemplo de um estressezinho, né? Mas existem outros infinidades de estresse. Estresse no trabalho, estresse de família, né? Dizem que filho criado, trabalho dobrado, é meio parecido mesmo, porque às vezes os nossos filhos estão adultos e a gente acaba se estressando com algumas coisas que eles fazem, né? Isso também vai juntando, imagine, você carregando um saco de pedras, cada transtorno, cada frustração,
cada perda, você vai colocando ali dentro daquele saco e vai carregando. Chega um momento que você vai arcando, porque o peso é tanto. Você sente dores nas costas, você sente vontade de vomitar, você sente desarranjos intestinais. E tudo isso tem a ver com o transtorno depressivo. Não estou falando 100%, tá? Porque eu não sou psiquiatra. Sentiu essas coisas, esses sintomas, é bom procurar um profissional de saúde mental. Tem coisas que também não é depressão, tem coisas que tem a ver com a sua estrutura psíquica, né? Pessoas assim que é muito retraída, que é muito comum na comunidade japonesa, tem aqueles que têm a personalidade mais retraída, não quer dizer que ele tem depressão. Ele só gosta de viver do seu lado, daí tem a questão de personalidades, né? Então, é prestar atenção nos seus sintomas. A depressão, ela te faz sentir triste, infeliz internamente, mas não quer dizer que sentir uma tristeza de vez em quando até faz bem, né? A gente precisa, pra gente poder entender o que é a alegria. Se você só sente alegria também não é bom, porque você não sabe o que é a tristeza. Tudo tem que ter uma medida. Quando esse estado de tristeza, de infelicidade, que é o transtorno de humor, ou também você ri muito, ele fica ali por um tempo, acima de 2 semanas, até 1 ano, você pode procurar ajuda. E está tudo bem. Eu gosto muito dessa frase. Eu já passei por depressão, já tive na minha família 3 pessoas com depressão que tiveram pensamentos suicidas, que é muito comum, que chega um momento que você fala, não falo para nada. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa esposa, ou o contrário, eu não sou um bom marido, não sou capaz de manter minha casa. Então a pessoa entra nesse loop de pensamentos negativos e ela pensa assim, se eu morrer melhor, vou ali me enfoco, vou ali me jogo da ponte. Então é esse ponto que a depressão pode nos levar a um ponto de a gente tirar a nossa própria vida. É o bem mais precioso que nós temos. Depressão não é frescura, não é fraqueza. Você tem sim que pedir ajuda, você tem sim que ter uma rede de apoio. Eu aqui com as meninas, a gente sempre fala disso, que o nosso objetivo é ser a rede de apoio para as pessoas com transtorno depressivo e outros transtornos, porque um transtorno nunca vem sozinho, ele gosta de uma companhia, sabe? Então, a gente tomar cuidado com os nossos sintomas e procurar ajuda com um profissional de saúde, evidentemente, e com terapeutas. Nós temos aqui opções de terapia, né? Eu vou apresentar para vocês uma outra abordagem terapêutica, que é a TRG. A TRG é Terapia de Reprocessamento Generativo. É uma terapia que vai funcionar através de filmes e imagens. Vão ser utilizados a neuroimagem do nosso cérebro. E você vai fazer o filme de partes da sua vida, quer dizer, de toda a sua vida, né? São 5 métodos. Método cronológico, método somático, método temático, o futuro e a potencialização. Uma das técnicas que eu uso muito é a do controle de respiração, porque às vezes a gente fica tão absorto no nosso pensamento, nos nossos traumas, que nós nem respiramos direito. Então de vez em quando é importante parar, relaxar, jogar a mão para cima, sair do modo fera, porque nós estamos às vezes agindo como os primitivos, né? Com medo de que a fera nos coma. E aí, olha, a gente fica assim. Então, a palma da mão para cima e o controle da respiração. Suga o ar, né? Imagine uma flor. Eu gosto muito de orquídea, que é um cheirinho gostoso. Então, imagine que você está cheirando uma flor. Enche o diafragma, enche bem, solta devagar.
isso, gente, em casa, quando vocês estão no trabalho, na hora do recreio, vai no banheiro, faz isso, tá? Vai oxigenar o sangue dentro do corpo. Nós temos vasos muito minúsculos do nosso corpo que precisa circular até o final. Mas por falta de controle da respiração, que é o nosso inconsciente, o danado da própria, ele começa a frear a nossa respiração. E aí a gente começa a sentir alguns desconfortos. Então façam isso que funciona. A DRG, ela trabalha com esses métodos que eu expliquei para você, cronológico. Então o nome disso vai falar do seu tempo, desde o nascimento até os dias atuais. Ali são trabalhados todos os traumas, crenças limitantes. E às vezes a gente fala, dinheiro é sujo, por exemplo, né? Uma das coisas que nos deixa pobre, faz continuar pobre, é essa crença limitante. A DRG, ela trabalha isso também, junto no processo. É um pouco, eu costumo falar que é um pouco. Trabalha os traumas, através de filme, através de imagem, e você vai ali entendendo, conversando com o seu cérebro, só que não de uma maneira verbal, mas de uma maneira com imagem, porque a gente fala que dá resultados um pouquinho mais rápido do que a terapia da fala. Até você pensar, verbalizar, leva um tempo, mas o filme ele vai fazer mais rápido, porque você vai fazer o filme daquilo e vai entender. Você vai falar, tá, então por isso que aconteceu isso comigo, é por isso que eu sou desse jeito, é por isso que, né, então tem que haver uma conversa de você com você mesmo, né? Porque a criança que você foi, ela está congelada às vezes. Aquele trauma foi tão ruim, tão grande. Imagine uma pessoa que sofreu um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso sexual, ou seja, quando criança. E tem muitos casos assim. E essa criança ficou ali congelada, se culpando, achando que o pai ou a mãe ouviu, não valorizou a conversa que ela queria ter tido. Então essa criança está congelada, ela está ali no loop, porque para o nosso inconsciente não existe passado nem futuro. Então você fica ali vivendo aquele círculo e aquilo vai te tornando uma pessoa depressiva, uma pessoa transtornada, a ponto de você ficar doente, você começar a sentir coisas no seu corpo, porque o corpo é fofoqueiro. Ele fala mesmo, tá? Então, nesse momento que a pessoa fala, eu tenho uma dor em tal lugar do meu corpo, aí vamos trabalhar o somático. O somático são essas dores que a pessoa vem tendo ali e a gente vai conversando. A pessoa vai conversando com o inconsciente. Não é algo fácil não, gente. Fazer terapia não é fácil. Mas depois que você começa a fazer, começa a se entender, começa a avaliar a sua vida, porque muitas coisas mudam também. Você começa a ter uma outra visão do seu mundo, né? E muitas coisas mudam. Então, assim, no início eu falo, é como se você tirasse a casquinha da ferida. Tem uma feridinha ali que está quase boa, mas ainda não está boa. Então você pega e arranca essa casquinha para fazer um curativo novo. Para daí cicatrizar e ficar tudo bem. Então esse é o método somático, porque você está somatizando, seu corpo está aparecendo sintomas. Aí você vai lá no médico, ele te dá um remédio, você toma, passa. Mas dali a pouco já volta. Por que será? E tem o temático, é trabalhar temas, como aí você vai escolher o tema que você quer trabalhar. Se você é uma pessoa que é muito retraída, quer se soltar mais, ou se você quer aprender a dizer não para as pessoas, porque muitas vezes a gente fala muito raio para as pessoas, né? Então, o tema é livre e é trabalhado também em terapia. Daí vem o futuro. Geralmente, quando a gente está com depressão,
a gente não programa o futuro, a gente nem pensa. Ixi, ai, não tô conseguindo viver o agora, por que eu vou pensar no futuro? Ai, pra que eu vou guardar dinheiro se eu vou morrer mesmo? É umas conversas assim, negativas a respeito de si mesmo, né? Então o futuro, o método futuro, a gente trabalha o potencial de cada um no futuro que ele deseja, seja lá o que for. Se ele quiser ser presidente da República, tudo bem também, vamos trabalhar, né? E no final eu utilizo o protocolo de potencialização, que é aquilo que você programou para a sua vida, para o seu futuro, potencializar, deixar ele forte, a ponto de você não desistir daquilo que você programou para você mesmo. A DRG, ela é nova no Brasil, ela tem aproximadamente 18 anos, mas ela funciona muito na Europa. Eu não trouxe minha carteira porque é digital ainda. A gente pode atender na Europa e no Brasil, e aqui eu só posso atender brasileiro, evidentemente, né? Ok? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês por terem tido atenção a esse assunto. Se vocês precisarem de ajudas, qualquer uma de nós podemos ajudar sobre esse assunto também, tá? Fiquem à vontade e está tudo bem pedir ajuda. Ninguém aqui fique com medo de pedir ajuda. Tá tudo bem, tá? Muito obrigada, viu?